Olá, seja bem-vindo ao nosso pequeno curso, onde nós pretendemos passar para você uma ideia muito importante. Nesse nosso pequeno curso dessa semana, mostraremos para você como os nossos pensamentos geram limitações. Acontecerá de tal forma que a professora Kelly Aguiar falará a respeito dessas crenças limitantes que arrastamos conosco, ou seja, pensamentos, ideias e o que elas geram na nossa vida. E eu depois falarei um pouco sobre ideias milenares, sobre contos de diferentes épocas da história, contos populares, que mostram um pouco como as nossas formas mentais geram essa limitação. Eu costumo falar sobre o Kybalion, isso não é novidade para nenhum de vocês. O Kybalion é um conjunto de 7 leis que os egípcios diziam que regem a vida humana. E essas 7 leis, eles disseram que se aplicam a tudo no universo, desde um grão de areia até um ninho de galáxias. E uma dessas leis, a primeira, é chamada de princípio do mentalismo. Eles dizem que qualquer coisa que você veja à sua volta, quer aqui no plano humano, quer com uma lupa, um binóculo, olhando o espaço, seja lá para onde você olhe, você vai encontrar a concretização de ideias de alguém. Quando olhamos para o espaço, para estrelas, para planetas, nós vemos aí o rastro dos pensamentos de Deus. Quando olhamos à nossa volta para as construções, para os objetos que estão à nossa volta, vemos o rastro do pensamento dos homens. Tudo o que existe, tanto a nível cósmico quanto a nível humano, existiu primeiro na mente. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ter mais cuidado com as coisas que estão na nossa mente. Porque aquilo que pensamos hoje será a nossa realidade amanhã. Tudo aquilo que pensamos, todo pensamento que alimentamos, amanhã gerará um fato concreto na nossa vida. Portanto, é muito importante que a gente não alimente pensamentos que não deseja viver ou que não saiba as consequências que eles trazem para a nossa vida. Uma ideia circular, por exemplo, você pensa mal de uma pessoa por muito tempo, mas diante dela faz aquela carinha de paisagem, aquele sorriso amarelo e parece não existir esse pensamento. Olha, se você alimenta esse pensamento, ele existe no plano mental, em algum momento ele vai aproveitar de um momento de distração seu e vai entrar na vida e vai gerar um fato. Um momento onde você chegue atrasado no trabalho, estressado por algum problema no meio do caminho, no trânsito, aquela pessoa vai passar por você e você vai ser grosseiro com ela ou vai ignorá-la, porque houve uma brecha da sua atenção, onde aquele seu pensamento aproveita para se manifestar. Inexoravelmente, aquilo que pensamos gerará fato na nossa vida. Isso nos dá uma grande preocupação de cuidar daquilo que pensamos, mas também uma grande liberdade de saber que se queremos viver algo, é preciso pensarmos nele agora, pensar no ser humano que queremos ser, pensar no mundo que queremos construir, pensar na família que nós gostaríamos que a nossa fosse, pensar nos relacionamentos que eu gostaria de ter, como eles seriam, como seria uma amizade profunda, como seria uma relação de trabalho harmoniosa, como seria a minha família sem nenhum problema de convivência, com todos aceitando a todos, todos se harmonizando com todos. Quando você pensa nisso, você gera um modelo. Você alimenta esse pensamento, você gera um modelo, que em algum momento você vai aplicá-lo e vai aproximar a sua vida das suas ideias. É assim que nós começamos a mudar a nossa vida. Portanto, nós vamos ver que crenças limitantes nada mais são do que pensamentos que a gente alimenta e que vão pela nossa vida fora, colocando barreiras para que a gente não avance. Nós temos que rever esses pensamentos. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Kelly vai falar um pouco sobre as crenças limitantes, sobre como elas nos freiam, e eu vou contar uma historinha que mostra para vocês um aspecto dessas crenças limitantes. Um aspecto que muitas vezes não nos deixa caminhar. Esperamos que ao final das aulas, cada um possa perceber que as nossas limitações estão dentro de nós, na forma como olhamos para a vida. E já que estão dentro, podemos atuar sobre cada uma delas. As ideias milenares, presentes em diversos mitos e contos de muitas culturas, nos ajudarão muito nessas transformações. E eu queria começar fazendo uma introdução sobre um tópico que eu acho que é particularmente importante, que é entender um pouquinho essa concepção das crenças, porque afinal de contas, acho que a gente está partindo do pressuposto de que o ser humano está em evolução
e que nós podemos fazer uso de todos esses códigos milenares para expandir essa consciência humana, para fazer com que o ser humano evolua nessas suas concepções de vida, né? Que sentido teria a gente conhecer um Bhagavad Gita, um Popol Vuh ou qualquer outro desses grandes códices se não fosse visando essa evolução, né? E um ponto que eu queria tocar é esse, né? O que a gente está chamando de crença dentro dessa concepção filosófica? É esse status mental que a gente vai lá e valida como verdadeiro, essa concepção de mundo, né? E o que eu acho que é particularmente importante a gente refletir sobre isso é o fato de que tudo que a gente faz na nossa vida, todo o nosso estilo de vida está inspirado nas ideias que a gente acredita, né? Estejamos conscientes dessas crenças que nós temos ou não. Então, eu, por exemplo, moro no 8º andar. Toda vez que eu quero ir no térreo, eu vou pelo elevador, pela escada, né? Embora eu queira ir rápido, mas eu tenho antes uma perspectiva acerca da gravidade, acerca de que vai ser perigoso se eu sair pela janela, embora seja mais rápido. Então, isso que parece que é aleatório, de que eu escolhi pelo elevador, na verdade não é tão aleatório assim. Na verdade, está fundamentado numa visão de mundo, numa forma de enxergar o mundo. E um elemento que eu também queria chamar a atenção é para o fato de que toda crença necessariamente é uma limitação. Porque se nós não somos sábios, se eu não tenho a verdade absoluta acerca de algo, então toda perspectiva mental que eu tenho acerca de algo vai estar sempre limitado. E aí, nesse curso a gente vai usar muito uma expressão que é assim, ó, crenças limitantes. Né? No caso, toda crença é uma limitação, mas a gente está querendo trazer a ideia de que esse horizonte ele pode estar estreito demais e, consequentemente, limitando demais o meu horizonte ali de experiência. Eu costumo comentar, inclusive, Kelly, que muitas vezes já me perguntaram, eu acredito em Deus, você acredita em Deus? E, particularmente, eu acho que Deus não é um objeto de crença, é um objeto de uma experiência pessoal. Você perceber, você sentir a existência desse todo, desse uno, desse ser que engloba todas as coisas, não é uma questão de crença. A crença é algo que, durante a nossa vida, durante situações mais dramáticas, ela não sustenta a nossa visão. Então, a crença é, sim, uma coisa provisória, tá? Baseada muitas vezes numa opinião, e o ideal seria que a gente tivesse uma experiência profunda daquelas coisas que consideramos como corretas. E é interessante, né? Porque às vezes a gente começa a viver uma série de experiências que são muito dolorosas, justamente porque está preso, né? naquela concepção. Fico pensando assim, por exemplo, sei lá, digamos que se eu tivesse uma experiência, como a senhora está sugerindo, profunda, né? Acerca do amor, eu tivesse uma visão X. Mas se eu ainda não me propus uma coisa nesse sentido, eu posso estar, de repente, preso numa realidade em que, de repente, sei lá, o amor é quando eu satisfaço um desejo meu ou de alguma outra pessoa. Pode até ser que eu tenha uma forma mais bonita de falar do amor, né? Mais poética do que isso. Mas, na prática, quando eu vou olhar para o meu estilo de vida, na minha forma de viver, eu vejo que tudo está fundamentado nessa concepção, né? E eu fico imaginando, imagina que, sei lá, isso é um ponto de experiência. A gente pode expandir um pouco mais, né? Para um ponto D, um ponto C, até chegar ali naquele ponto A em que a gente ultrapassa um pouquinho essa barreira da crença e tem uma experiência ali de uma convicção, de uma vivência mais real, né? E eu acho que às vezes também essas circunstâncias, esses ambientes, né, acabam gerando experiências muito doloridas, porque eu fico pensando, imagina que o meu limite de visão é esse. E aí eu passei por um determinado problema. Eu dou uma resposta X, né? Aí dali a pouco vai vir uma outra circunstância. Só que se eu não expandir essa percepção do mundo, eu vou dar a mesma resposta, né? E aí a gente começa a ter aquela sensação que eu acho que é bem própria dessas crenças limitantes, que é assim, parece que eu já vivi essa prova antes, parece que eu estou passando de novo pela mesma experiência, ou coisas do tipo, eu começo a achar que parece que eu sou maior do que o que eu estou me propondo viver, parece que a minha experiência não está justa, parece que eu sou uma pessoa maior do que o que eu estou conseguindo realizar aqui na minha vida, né? Uhum. E em geral é mesmo.
Em geral, ainda bem, né? E aí eu penso que para a gente, de repente, concretizar um pouco mais essa discussão, eu pensei que a gente podia falar de uma crença limitante especificamente. Eu pensei de falar um pouquinho sobre uma crença que é assim, ó, não posso, né? Que é o rastro verbal que eu acho que a gente utiliza para uma experiência bastante ampla, né? Então, eu acho que às vezes esse não posso aparece como eu não dou conta, isso não é para mim, eu não tenho vocação para isso. Tem que eu escuto muito ultimamente que assim isso não é próprio da minha idade. Eu já passei do tempo de fazer essas coisas, né? Que eu acho que são muitas formas que a gente tem de dizer não posso. O fato é que muitas vezes a gente está diante de uma experiência de vida e isso aparece, esse status mental aparece e é extremamente limitador, porque bloqueia mesmo, né? E acho que a gente está se referindo, na verdade, a esse medo que a gente tem de estar diante das novas experiências, né? Eu fico pensando às vezes que é assim, sei lá, imagina que eu vou atravessar a rua, eu estou aqui do lado de cá do meio-fio, aí tem alguma coisa que bloqueia, que para, né? Que faz você olhar para um lado, para o outro, mas você olha para um lado e para o outro e atravessa e tá tudo bem, né? Porque, na verdade, essa experiência do medo, do instinto de preservação da vida, eu penso que a gente é muito treinado para lidar com ela em circunstâncias muito específicas, né? Mas quando a gente sai do meio-fio, né, e as circunstâncias são os nossos relacionamentos, é a minha vida profissional, enfim, as outras muitas circunstâncias da vida, o fato é que nem sempre a gente consegue, né, identificar e olhar que esse impacto, né, que a gente sentiu por dentro, isso chama-se medo. Então não é que eu estou postergando, procrastinando, que eu estou com preguiça, às vezes é mesmo, né? Mas também tem aquele outro contexto em que às vezes a gente está bloqueado, não está conseguindo atuar, não está conseguindo agir, porque está assustado, mas nem sempre a gente consegue dizer, né? E eu fico pensando como seria produtivo, construtivo, se a gente conseguisse, né, pegar esse medo pela mão, olhar e pensar assim, bem, eu estou paralisando, porque eu estou com medo dessa nova experiência, né? Tem algo acontecendo de novo na minha vida, eu não estou conseguindo relacionar com isso, vou dar esse passo apesar de, né? Como seria bacana, como seria mais simples a nossa vida se a gente tivesse um pouco mais de habilidade, talvez, né? De ler essas emoções e de, enfim, não permitir que uma coisa tão natural, tão própria da nossa existência humana como essa virasse um grande bloqueio, às vezes, mental, né? E que limitasse não só essa, mas às vezes vai virando um modo, né, de experiência e limitando tantas outras experiências, né? Amarra, às vezes, várias outras limitações, uma apoia a outra. Sim, sim. É um fato. E a senhora deve conhecer algumas ideias milenares que poderiam nos apoiar. É interessante, essa é uma questão muito presente, né, muito atual, a questão do não posso, mas também é uma questão milenar. Desde que o homem é homem, ele tem muitas vezes criado esse tipo de resposta para estabelecer um limite, dizendo, a partir daqui eu não vou. Então, as histórias que vou procurar contar para vocês, essas histórias milenares, não são grandes mitos, são histórias populares, histórias muito simples que foram feitas ao longo do tempo, até hoje ainda são feitas, como uma maneira que o homem encontrou de responder às suas limitações. Uma maneira dele mostrar o que está por trás das suas limitações. Então, se você parar para pesquisar um pouco dos contos populares, das histórias populares da humanidade, você certamente vai encontrar uma história para cada defeito grave que temos, uma história para cada limitação significativa que temos, às vezes mais simbólica, às vezes mais clara. E o que eu vou procurar mostrar para vocês é como essas histórias, como essa coleta dessas historinhas, desses contos populares, podem ser úteis para mostrar para nós mesmos o que é que está nos limitando, o que está por trás das nossas limitações. E eu trago então para vocês uma história muito simples, né, que fala de um jovem caminhante. Ele caminhava por uma estrada e num determinado momento ele estava próximo de alguns vilarejos, aquela estrada que ele caminhava passava por algumas vilas muito simples,
E ele passa por uma vila e havia uma senhora que estava carregando uma sacola muito pesada. E a sua casa não era ali, era mais adiante. E ela pede: por favor, meu jovem, você está indo nessa direção? Sim, estou indo. Será que você não poderia carregar a minha sacola para mim até a minha casa? Eu moro na próxima vila, algo como 1 quilômetro de distância. Você poderia carregar essa sacola para mim até lá? E o jovem olha para aquilo e diz: não, minha senhora, sinto muito, mas eu não posso. Eu tenho problemas, me doem as costas. Toda vez que eu carrego peso, me doem as costas. E deixou para trás a senhora arrastando aquele peso e continuou a sua caminhada. Um pouco mais adiante, próximo de uma vila, veio um homem para ele e disse: olha, eu tenho aqui um pacote. Esse pacote está um pouco pesado. Eu preciso mandar para minha família, que mora no dobro daquela distância anterior, digamos, 2 quilômetros. Eu te dou 10 moedas se você carregar esse pacote para mim. E ele imediatamente pega as 10 moedas, coloca no bolso e carrega o pacote por 2 quilômetros e entrega sem nenhuma dor nas costas. E continua o seu caminho. Mais adiante, ele está caminhando, ele passa por uma pequena casinha onde havia uma criança na porta. E essa criança chega para ele e diz: moço, minha mãe teve que sair para comprar remédio para o meu irmão e nós estamos sozinhos aqui. E eu tenho muito medo de ficar sozinho. Será que o senhor não pode ficar comigo só um pouquinho, só 1 hora, até minha mãe voltar, para proteger a gente de alguma pessoa má que apareça? E ele olha para a criança e diz: infelizmente eu não posso. Eu tenho muita pressa, não posso ficar com você. E continua o seu caminho, sem muita dor na consciência. Lá mais adiante, ele encontra um outro homem que diz para ele: olha, dizem que está passando por aqui um lobo feroz que ataca os rebanhos e eu preciso de alguém que vigie o meu rebanho por toda essa noite, para que ele não seja atacado. Você pode fazer isso? Eu te dou 10 moedas. E ele, diante da possibilidade das 10 moedas, tilintando no seu bolso, ele olha para aquele rebanho e diz: claro, eu posso passar a noite inteira aqui vigiando o seu rebanho. E passa a noite inteira, não tinha pressa para mais nada, e passa a noite inteira ali acompanhando aquele rebanho e ganha as suas 10 moedas. E ele continua o seu caminho, muito tranquilo, com aquelas moedas no bolso, achando que fez um bom negócio. Lá pelas tantas, ele vai mais adiante, havia uma senhora, uma mulher, com uma carta na mão. E diz para ele: meu filho, você sabe ler? Ele: sim, eu sei ler. Pois é, eu acabei de receber essa carta da minha filha e eu não sei ler. Eu não tenho ninguém aqui em casa agora que possa ler para mim. Será que você não poderia ler a carta da minha filha? E ele: não, infelizmente não posso. Eu tenho problemas na vista, minha vista está cansada, eu não posso ler essa carta para a senhora. E vai embora. E deixa para trás a mulher desolada por não saber o que havia na carta da sua filha. Mais adiante ele anda mais um pedaço e vem um homem para ele e diz: meu rapaz, eu preciso ler esse proclama ali na praça central da vila. É uma coisa importante. É um proclama que fala sobre uma lei que está vindo, que vai ser decretada aqui na vila, e eu preciso ler, mas eu não tenho voz muito boa. Você poderia ler para mim? Eu te dou 10 moedas. E aí ele, sem sombra de dúvidas, pega aquele longo proclama, vai para a praça, eleva a sua voz ao máximo, lê com grande facilidade, enxerga muito bem as letras e lê todo aquele proclama para que a cidade conhecesse as novas leis. E continua o seu caminho, com muita tranquilidade. Só que lá pelas tantas havia um rio para atravessar. E aquele rio, a ponte que o atravessava, tinha sido destruída. Alguém tinha passado com muito peso, alguma coisa aconteceu que a ponte tinha sido destruída. E aí ele resolve: bom, então eu vou passar nadando por esse rio para chegar até o outro lado. E ele se lança às águas e começa a nadar, só que ele não tinha calculado que a correnteza era muito mais forte do que ele podia imaginar. E a correnteza começa a arrastá-lo e ele fica em pânico, começa a gritar por socorro. E gritando por socorro aparece um senhor que se segura numa árvore e estende ao máximo que pode o braço para tomar a sua mão.
E ele, por mais que ele estenda, por mais que ele tente se agarrar a alguma coisa, por mais que ele se estique, ele não pode alcançar o braço daquele homem. E é arrastado pela correnteza do rio. E enquanto ele é arrastado, ele pensa que de tanto dizer não posso, na hora que ele mais necessitou, ele realmente se tornou um impotente. Ele realmente não podia. E ele descobre que por trás do não posso havia, na verdade, o não quero. O que havia era um sentido de vida muito egoísta que fazia que com tudo aquilo que não o interessava imediatamente, que não trazia para ele alguma vantagem, alguma coisa que ele gostasse, ele se sentia impotente. Mas quando alguma coisa atraía os seus interesses, ele se sentia enormemente potente. E que isso fez com que ele fosse, de tanto repetir o não posso, realmente na hora que mais necessitava poder, não pôde. É uma história muito simples, mas eu acho bastante bonita porque quando a gente grava esse tipo de história, revela para nós muitas coisas que estão por trás do não posso. Como Kelly falou, por trás do não posso pode haver não querermos de fato, ou seja, os nossos interesses não estão naquela direção, embora a gente compreenda que aquilo seria bom, nobre, justo, o nosso emocional não nos deixa caminhar naquela direção, não existe um suficiente domínio das nossas emoções, ou por trás disso existe um medo do êxito, ou um egoísmo, muitas vezes, por trás do não posso está o não quero. E é o que essa historinha mostra de maneira muito simples, mas com muita sabedoria. Uma história que se você memoriza, se você guarda, e é muito fácil guardar as histórias, né? Quando a gente diz não posso, lembra dela. Será que realmente não posso ou não quero? De tanto repetir não posso, será que diante dos momentos mais importantes da minha vida eu não estarei impotente? Será que eu posso usar esse não posso assim com tanta frequência, sem que isso traga consequências para mim? O que é realmente que está por trás de um não posso? E eu espero que essa história seja para vocês interessante e traga uma boa reflexão. E eu penso que esse não posso, né? E como a história mesmo coloca, né? Ele pode ir ficando mais honesto, né? Porque eu acho que é uma das formas da gente ir enfrentando, né? Esse não posso. Quando vem a forma mental do eu não posso, da gente aprender a olhar para dentro e entender o que está dizendo, né? Às vezes, um medo do êxito, como a senhora falou, né? Parece que tem uma experiência que eu acho que é também muito comum, que também eu acho preocupante, que é assim, às vezes a gente começa a achar que existe uma zona de conforto, né? Parece que se eu ficar aqui onde eu estou, é mais confortável do que avançar. É mais confortável do que liquidar esse trabalho que precisa ser feito, do que resolver esse problema, do que atender uma necessidade, como a história coloca. E a gente fica com essa sensação de que aqui eu me preservo, né? E eu acho isso tão mentiroso, porque não tem nada mais desconfortável do que essa zona de conforto, né? Como machuca a gente, né? Eu lembro até uma aula da senhora que a senhora falava sobre isso, de que às vezes a gente quer andar com aquele sapatinho de quando a gente era bebê a vida inteira, né? E é claro que o nosso pé não suporta mais aquilo. E são roupas que não nos servem mais, são sapatos que não nos calçam mais, e às vezes a gente fica com essa falsa imagem, convivendo com essa falsa imagem de que está confortável aqui, né? E é altamente desgastante, né? Estamos nos mutilando, na verdade, Sim. Querendo ser menores do que nascemos para ser. E às vezes é tão incrível que esse não posso, a própria pessoa acredita nele. Sim. Tá? A própria pessoa engana a si mesma, achando que realmente não pode. Quando, na verdade, quando surge um interesse, ela pode aquilo e muito mais. E é também um pouco daquela questão que eu falava que, às vezes, por trás do não posso existe eu devo, mas não quero. Ou seja, eu devo, mas não gosto. Ou seja, uma falta de domínio das nossas emoções, saber reeducar a nós mesmos, que é aquilo que Platão chamava de formação de caráter, né? Aprender a gostar, educar as nossas inclinações, gostar daquilo que nos leva na direção do bem e rejeitar aquilo que nos prejudica. Aprender a dominar, a domar e educar as nossas emoções, de tal maneira que a gente não seja impedido de caminhar por causa do capricho do gosto, não gosto, que muitas vezes nem tem nada a ver com a gente, foram gostos absorvidos do meio.
Ou seja, tem muita coisa escondida por trás desse não posso. Na próxima aula, na quarta, vamos comentar sobre mais uma das nossas crenças limitantes e eu também te mostrarei mais um conto com uma bela ideia milenar. Tenho certeza que você também irá perceber muitas crenças que te dominam e os passos para superá-las. Lembrem de deixar os comentários e dúvidas no nosso chat. Estaremos lendo e respondendo. Um forte abraço.